Então vamos lá, pessoal, falar de mercado imobiliário, vamos falar de fundamentos. Então esse vídeo é interessante porque eu trago aqui 4 pilares que, de certa forma, passam desapercebido e está sendo a razão de algumas dores aí no mercado, tanto para corretor como para cliente investidor, incorporador, que é a alavancagem, lastro, viés matemático e viés financeiro. Tá? São coisas totalmente diferentes que trabalham junto para uma composição adequada, saudável de posicionamento. Então, vamos lá. Eu vou começar falando do que está mais em alta nesse momento, que é o viés matemático. Qual é a questão do viés matemático? O viés matemático, ele traz uma conta que considera, na via de regra, tá, gente, puramente uma questão de desconto, ou seja, eu trabalho pelo máximo desconto, para daí eu poder ofertar ao meu cliente, ter este argumento com ele, para ele comprar, e aí a gente poder trabalhar, em algum momento, poder trabalhar a revenda disso. E qual é o efeito? O que está acontecendo na prática? Primeiro, quando você trabalha o máximo desconto sem uma base de quanto está vendendo, como é que está a demanda no mercado, como é que está a liquidez, essa conta ela não funciona. Ela é totalmente inútil, essa conta do desconto. Segundo, quando você faz essa conta, criando uma expectativa, o imediatismo do mercado imobiliário está fazendo com que esse cliente devolva essas unidades ou esta unidade imediatamente para o mercado. E o que está acontecendo? Está faltando liquidez, não tem proposta. Por quê? Porque o time do negócio está errado. E por que o time está errado? Porque não foi desenhado um modelo onde você consegue contemplar um posicionamento de custo do dinheiro para que ele entre na operação e consiga trabalhar a valorização do empreendimento. Algo que já falamos aqui anteriormente, mas que continua sendo ignorado. Então, quando você chega para um cliente investidor, que o custo do dinheiro hoje no Brasil é no mínimo 1% ao mês, e ele argumenta com você que ele está conseguindo essa rentabilidade no mercado sem fazer nenhum tipo de esforço, o mercado tenta se adaptar a isso, trazendo uma conta matemática atrativa, tá? E aí entra um outro viés, que está hoje trazendo muitos problemas e vai trazer ainda mais no futuro próximo, aqui é curto prazo, que é a alavancagem. Qual é a questão da alavancagem? A alavancagem é quando você adquire um imóvel ou adquire um terreno, se comprometendo financeiramente, além da sua capacidade, na busca de contratar uma oportunidade. Então, ou seja, eu vou além da minha capacidade financeira ou no limite da minha capacidade financeira, porque eu estou sendo super otimista que eu vou ter ali um ganho no curto prazo. Isso não é mercado imobiliário. Isso está acontecendo muito pela pressão do mercado financeiro dentro do mercado imobiliário. Só que, gente, o mercado financeiro, diferente do que estão falando, não é o nosso adversário. Não é o que está tirando o nosso cliente. São as operações mal estruturadas que estão fazendo com que ele opte, naturalmente, por ir embora para o mercado financeiro. E eu vou dar um exemplo. Tem clientes que estão chegando aqui em contato com imóveis que ficaram prontos, que hoje o mercado está trabalhando com valores menores do que o pessoal pagou. Então aqui vem uma questão, gente. Muito cuidado de vender o imóvel barato e o cliente que gosta de comprar imóvel barato, porque esse imóvel pode ficar barato para sempre. Porque é o que eu falo aqui, gente. Empresas baratas de imóvel barato, o risco de perda de capital é muito grande, porque normalmente são os empreendimentos que têm um número excessivo de descontos de maneira permanente, consistente. Então, isso não o imóvel, por melhor que seja o mercado, ele não consegue agregar valor. Então, a alavancagem, por exemplo, em permuta por área construída, é uma alavancagem. Por quê? Porque você está trocando a área com a promessa de entregar num prazo futuro um empreendimento com X unidades. Isso é uma alavancagem. Agora vamos linkar com outro ponto.
que é o lastro. O empreendimento, sempre, quando está sendo lançado, ele é um passivo, ele não é um ativo. Então, tem muito cliente que compra, diz, eu investi num imóvel na planta em tal lugar. Você investiu numa promessa de compra e venda do imóvel na planta. Para que tudo isso dê certo e você chegue lá no final com a sua chave, esta empresa precisa ter todas as qualificações necessárias para cumprir esse cronograma. E aí entra uma análise qualitativa. Qual é a análise qualitativa? Essa empresa, o principal, o ponto 1, ela tem lastro? Ou seja, o que é o lastro? O lastro é a capacidade de suportar as condições propostas nesse empreendimento. Então, se o mercado não vender na velocidade esperada, se eu tiver um problema de crédito na carteira do contrato parcelado, como fica esse empreendimento? E por que ele é tão relevante? Eu trago esse item aqui. Porque todas as vezes, nesses 20 anos, que houve algum sinistro nesse sentido, o problema não se deu no viés matemático. Por quê? Porque a conta sempre fechou. O cliente sempre negociou o preço que ele queria. Aonde que apareceu o problema? Nessa análise qualitativa. Ou seja, qual é o lastro do negócio? Se a área é permutada, esse empreendedor foi lá e permutou a área, ele não comprou. O que ele está comprometendo financeiramente do bolso dele para esse empreendimento ser construído e concluído? Muitas vezes, gente, zero. Porque ele está sendo tão otimista que ele está contando 100% com as vendas para que o empreendimento aconteça. Por quê, gente? Porque incorporar no Brasil não é para amador. Essa frase é antiga e é verdadeira, porque os ciclos econômicos oscilam muito em curto prazo e obra geralmente é de médio prazo. Então você precisa ter lastro financeiro. E quando eu digo lastro, gente, é capital intensivo líquido, não é patrimônio. Tem muitas empresas que quebram ricas porque não tem liquidez. Isso está no histórico. Eu já vi acontecer no passado empresas que tiveram esse problema. Então, qual é a importância do lastro? Tem empresas que fazem alavancagem tendo caixa líquido. Ou seja, elas têm o dinheiro. Mas por que elas optam por fazer alavancagem? Porque o custo do dinheiro está mais barato no mercado, está mais barato fazer a permuta por área construída do que comprar o terreno ou do que eu colocar o meu próprio dinheiro. Porque a Selic está mais alta, o juro está mais alto, eu estou tendo um rendimento muito bom no meu capital, eu vou lá, faço um cronograma físico-financeiro, estabeleço minha exposição de caixa e percebo que se eu buscar esse capital no mercado, eu consigo ter um rendimento melhor investindo meu dinheiro e trabalhando com o dinheiro do mercado. E isso é a operação mais saudável que existe, desde que o lastro exista. Você está negociando com uma empresa que tem suporte para que a obra aconteça, para que seu investimento esteja com o risco totalmente mitigado. Ok? Então, gente, viés matemático, trabalha desconto, não analisa fundamento, não analisa o lastro da empresa, as garantias da empresa, o capital social dessa empresa. Tá? Muitas vezes compra imóvel barato, que fica barato para sempre, porque ele não destrava valorização. E você também não trava o risco. O lastro, qual é a função do lastro? É quando você adquire o imóvel numa empresa que tem lastro, que suporta todos os ciclos de mercado, independente do ambiente político ou econômico, você trava o risco de perda. E você daí tem que fazer uma boa posição, fazer uma boa negociação para poder ter uma rentabilidade que muitas vezes é menor
do que os seus pares alavancados sem lastro. Porém, quanto vale você travar a perda do seu patrimônio ou a perda do seu capital? Essa é a pergunta, gente. Essa conta de metro quadrado privativo, comparando todo mundo no mesmo balaio de gato, ela não é verdadeira. E em momentos de retração de mercado, de pouca liquidez, vocês vão perceber quanto vale você operar com empresas com lastro. A empresa com lastro, gente, ela é como um seguro. Você admite pagar um pouco mais ou ganhar um pouco menos, porque você trava risco de perda. Fiquem atentos a isso, ok? Outra questão importante, que é o viés financeiro. O que normalmente acontece nos momentos de crise? Você consegue ver cada vez mais o alongamento de parcelas sem nenhum racional envolvido. Então, o que isso acaba acontecendo muitas vezes? Nesse alongamento de parcela, você contrata em um prazo muito maior do que a entrega do empreendimento e muitas vezes você vai fazer o cálculo desse contrato, ele sai com um valor superior ao imóvel pronto. Então, muitas vezes, um prazo maior não significa que você está tendo um ganho maior. Isso favorece a alavancagem. Mas a empresa qualificada, ela normalmente não trabalha nesse formato. Porque para ela poder te dar uma rentabilidade diferenciada dentro desse guarda-chuva de segurança que ela te oferece, ela não vai trabalhar com o seu capital alongado, a não ser que coloque um juro que aí quando você faz a conta, provavelmente não vai valer a pena. Então não tem mágica, gente. Não tem almoço grátis. Desconfie do almoço grátis. O que acontece é que muitas vezes o marketing está maior que o negócio. E quando a gente fala de viabilidade no mercado imobiliário, você precisa analisar fundamentos, não taxas, não descontos. Porque isto é o que está levando a muitas frustrações de clientes e até risco de perda. Então, não tem almoço grátis, ok? Eu até anotei aqui, e eu já respondi, que o que mais está acontecendo é você não está conseguindo gerar ganho patrimonial. Você que eu digo, o cliente investidor. Por quê? Porque também tem uma parcela de culpa a alguns perfis de clientes investidores. Pelo imediatismo. Porque o imóvel na planta, quando bem alocado, numa empresa qualificada, com time comercial competente, você consegue trabalhar dentro da valorização do andamento da obra. Muitas vezes, quando a empresa tem terrenos qualificados, com produtos qualificados, em regiões nobres, vale mais a pena até vender ele pronto, porque você vai calcular o seu custo do dinheiro lá no mês 1, vai carregar a sua taxa de custo de dinheiro. Quando você percebe a valorização lá no final, com toda a perfumaria pronta, com a vista para o mar, ou com a vista para o vale, etc., você consegue agregar um valor que muitas vezes o cliente final não percebe durante a obra. Porque tem cliente que durante a obra não consegue enxergar esse valor percebido, que a gente chama, do imóvel. Então, isso tudo é base da assessoria. O payback do retorno, a forma de vender, que tipo de parcelamento. Então, é importante dizer isso. Num mercado onde o cenário está, de certa forma, de incertezas, não abra mão de investir em empresas qualificadas e com lastro financeiro que possa suportar as operações, mesmo que você, em última análise, possa ter um ganho menor, mas na verdade você está eliminando a perda de patrimônio. Esse é o ponto. Por isso que investidores experientes, eles se permitem ganhar um pouco menos, mas ganham de maneira consistente, diversificando a sua carteira. Nesses 20 anos,
Nós temos clientes na carteira aí de quase 2 décadas conosco, ganhando de forma consistente, com uma regra, eliminando o risco. Quem briga por preço, perde por preço. O risco de comprar o imóvel barato é ele ficar barato para sempre. São coisas que muita gente hoje está vivendo porque se deixou levar pelo viés matemático da compra e não analisou o financeiro. Ok? Então, gente, o que eu deixo aqui para finalizar é que esses 4 pilares, alavancagem, lastro, viés matemático e viés financeiro, compõem uma análise fundamentalista. Então, você quer alocar bem o seu cliente, você quer alocar bem o seu investidor, tenha isso em mente. Faça uma análise de mercado, demanda, oferta, localização, posicionamento, tempo do dinheiro para poder valorizar, corte o especulador, corte o imediatismo do cliente, porque você precisa separar o bom investimento do mau investidor. Tem muita coisa acontecendo no mercado, não por culpa do mercado, mas por culpa do perfil do investidor, tá? Que quer acelerar o processo e se posiciona errado, e aí bota a culpa no mercado, ok? Então, gente, vamos estudar, vamos analisar, vamos trocar ideias, mas o mercado imobiliário é seguro, sim, e é rentável, sim, dentro das regras do jogo. O mercado não vai te oferecer mais do que ele é capaz de te entregar. E essa análise prévia da capacidade de entrega do mercado é uma obrigação da assessoria do negócio, ok?